700 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por doenças mentais. Destas, 350 milhões apresentam síndromes depressivos. No Dia Mundial da Saúde Mental recebemos a médica psiquiatra Teresa Leonardo, agora a minha convidada na edição da manhã. Doutora, muito bom dia. Seja bem-vinda. Como está? Bom dia a todos. Igualmente. Estamos a falar de um problema de saúde que está a crescer e representa já 1/3 das doenças em todo o mundo. Exatamente. Como é que isto se explica? Com a crise também, com a evolução da sociedade, embora seja transversal a todas as culturas e ao mundo. Na sociedade ocidentalizada, o número de depressões tem vindo a aumentar. Será mesmo daqui a 15 anos, que parece longe, mas será muito próximo, em 2030, a primeira causa de doença, a patologia depressiva ou o espectro depressivo. Sem esquecermos depois todo o resto das doenças mentais, não é? 1% da população tem psicoses, são esquizofrénicos, 100 mil em Portugal. Depois há o envelhecimento da população com as demências, 95 milhões de pessoas em todo o mundo acima dos 60, 80 anos, ou seja, 30% com mais de 80 anos têm síndromes demenciais. São as doenças mentais mais comuns, mais frequentes? Começam a ser, são as mais comuns e as mais frequentes. Agora temos gravidades diferentes. Mesmo numa depressão, como disse, 350 milhões têm depressão. Portugal, 20% da população tem quadros depressivos. Aqui existem vários tipos de gravidade, não é? Por exemplo, dizem que a prevalência, e os estudos apontam para uma prevalência ser maior, por exemplo, na mulher, mas as tentativas de suicídio acabam por ser mais eficazes e eficientes no homem. O homem, por exemplo, faz muita tentativa de suicídio por enforcamento e, portanto, raramente falha. Há 1 milhão de suicídios por ano, mais do que acidentes de viação. Em Portugal, 1.200 pessoas por ano se suicidam e creio que estes dados sejam por baixo porque lá está, existem muitos acidentes que acontecem que não sabemos porquê. Quantas pessoas chegam à minha consulta e dizem muitas vezes vou conduzir e tenho vontade de atirar o carro contra o carro da frente ou para o lado, está bem? Agora, há aqui uma coisa importante que é o poupar. Estamos numa crise, isto é um ciclo vicioso, esta crise aumenta realmente, a Organização Mundial de Saúde diz, as doenças mentais, nomeadamente as patologias depressivas, como a diminuição do rendimento, por exemplo, no trabalho, nos locais de trabalho. Doutora, mas não será a crise a única responsável por um tão elevado número de doenças mentais? Quais são as outras causas que estão associadas? O que é que pode potenciar situações deste género? Depende do tipo de sociedade e ao mundo a que nos reportamos. Por exemplo, no mundo islâmico existe, apesar de ser proibido o álcool, um grande internamento por alcoolismo. Aqui na Europa e nos Estados Unidos, o stress do trabalho, o que as empresas exigem, tudo isso são fatores que levam as pessoas no início a produzir a 300% e há uma altura que não conseguem nem trabalhar a 100%. Então essa pessoa é posta um bocado de lado. Não é? Porque no início dá demais em relação àquilo que pode. O trabalho pode ser também uma causa Pode ser uma causa e a pessoa fica doente. O cérebro é um órgão como outro qualquer. Existe tratamento. Depois desse tratamento, não é? O trabalho até pode ser benéfico. Agora temos é que alertar a população, não é? E tem que haver um diagnóstico precoce. Muitas vezes as pessoas estão deprimidas, o que nós chamamos de médicos deprimidos não é só estar triste, é estar inativo, é não obedecer sair, é estar lentificada, até com alterações de memória, é não dormir. Mas muitas vezes desvalorizamos todos esses sintomas. Desvalorizam isso e somatiza-se isso. Então não se pode poupar, portanto isto tem que se alertar, tem que haver campanhas para que as pessoas estejam atentas e sejam curadas a tempo. Porque ao desvalorizar esses sintomas a pessoa começa com uma crise de pânico em que tem uma taquicardia. Se tem uma taquicardia vai ao cardiologista, faz todos os exames possíveis e imaginários. São crises de ansiedade. A pessoa começa a somatizar no aparelho gástrico, vai ao gastroenterologista, faz endoscopias altas, baixas, são exames muito caros e até potencialmente perigosos. Mas como o doente acha que não é atendido porque se queixa da cabeça, é a mesma coisa quando nós dizemos, uma pessoa tem uma perna partida e não vamos dizer à pessoa ande sobre a perna. Portanto, se tem uma doença no cérebro, nos neurotransmissores, que hoje está identificada, que tem cura, tem que haver um diagnóstico precoce. E tem que ser tratada também tem que ser tratada por causa dos custos, porque senão os custos aumentam brutalmente. Isto quer dizer, pelo que estou a perceber, quer dizer que os problemas mentais ainda não são encarados como um verdadeiro problema de saúde?
ainda há um estigma. Ou seja, eu sou psiquiatra há 20 anos, faço psiquiatria no Hospital Júlio de Matos, no antigo Hospital Júlio de Matos, mas ainda continuo lá, faço muita psiquiatria, faço psiquiatria privada também e, portanto, eu só faço isto na minha vida, vejo 30 doentes por dia. Mas provavelmente ainda há o estigma e a pessoa, em vez de ir ao psiquiatra, vai, por exemplo, ao psicólogo, que tem o seu valor, mas a pessoa, se está doente, tem que se atuar. Se for com fármacos, atua-se com fármacos. O que é que interessa? Aumentar a sobrevida. A pessoa tem o colesterol elevado, toma um medicamento para o colesterol, toma um medicamento para a tensão. Então as pessoas aumentam a sobrevida até aos 80, 100 anos, mas não são felizes. É uma vida sem qualidade. São infelizes. É uma vida sem qualidade. A tentativas de suicídio, nos idosos, uma pessoa com 60 anos eu não considero idosa, mas acima dos 65 anos, aumenta a tendência para o suicídio 5 vezes, é superior. Essas pessoas não se queixam e matam-se, porque dói-lhes a alma. Portanto, é uma vida sem qualidade. Não interessa viver muitos mesmo anos. Da parte de quem de direito, de quem regula e quem trata estas coisas, vamos pegar, por exemplo, no caso do Serviço Nacional de Saúde, mesmo dessa parte, o tratamento ainda não é prioritário destes problemas de saúde mental? Se calhar agora, se calhar nunca foi muito prioritário e com a crise, eu estou à vontade para falar nisso, trabalho num serviço público, portanto trabalho no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, no Júlio de Matos, faço urgência em São José, de psiquiatria, só de psiquiatria, se calhar devia-se olhar mais a isto. Por exemplo, em Inglaterra, cada libra que usaram no diagnóstico precoce e no tratamento deu um retorno de 5 libras. Portanto, aqui estamos um bocado no oposto, no poupar. O poupar, eu, por exemplo, tenho muitos esquizofrénicos em consulta que há 10 anos não são internados. Portanto, eu vejo-os regularmente em consulta, mas poupo o internamento. Isto tem que haver um trabalho. Mais depressa, a depressão tem cura. São alterações de neurotransmissores no cérebro. Tem cura. Se tiver que ser farmacológico inicialmente, tem cura. Quanto mais tarde for feito o diagnóstico e o tratamento, isto no caso da depressão. Mais nos difícil. Outros problemas mais comuns também há cura? Depende, alguns eu equivalo a depressão tipo a uma pneumonia, que se não fizer o antibiótico e tem que fazer no tempo certo. Hoje, com a crise, as pessoas, se calhar, fazem menos tempo os fármacos e, portanto, torna-se crónica. Outros medicamentos, a esquizofrenia, por exemplo, as psicoses esquizofrénicas ou as doenças bipolares ainda não têm cura. Melhorou muito e hoje já não vê. Mas os tratamentos certamente irão permitir aos melhoraram pacientes no melhorar. passado. Agora, com a crise económica, as próprias empresas não estão a lançar novas substâncias. É fácil falar nos medicamentos e na parte economicista e poupar nos medicamentos. Realmente é bom haver cópias, mas a investigação parou. Sem novos fármacos, como é que pode haver cura destas doenças? Ficam todas estas chamadas de atenção, doutora. Muito Muitas bom dia. coisas. Muito obrigado. Obrigado, João. Muita havia para dizer. Hoje é um dia especial. O que eu digo aos telespectadores é estarem atentos, procurarem o seu médico de família, procurarem o psiquiatra. Não é só fazer o calmante para dormir, é fazer algo realmente para se tratarem e não terem vergonha disso. Estão lançados todos os retos e chamadas de atenção. Agradeço uma vez mais a sua presença nesta edição da manhã.